a Deus. Amém, igreja? Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos tomando os nossos lugares em nome de Jesus. Pegando nossos instrumentos, que são a nossa Bíblia, a nossa harpa, nosso instrumento diante da presença do Senhor, para louvar e engrandecer o nome do Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você que já chegou, já pegou a tua Bíblia e disse que você vai começar a adorar o Senhor, pode abrir a tua Bíblia aí em Salmo 103, amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós queremos adorar a Jesus nesta noite. Foi de manhã, foi de tarde, agora é de noite. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga discipulado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você veio participar deste culto? Só 2 pessoas. Você veio participar deste culto? Você já disse, Jesus, eu estou aqui, aleluias. Então você vai fazer essa leitura comigo, amém? Você vai bendizer o nome do Senhor agora, neste momento. Aleluia. Glória, glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Peraí. Só o pastor veio. Você tomou café para vir? Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Você vem entregar tudo aquilo que você juntou lá e fala assim: esse é do Senhor, eu vou lá levar. Diz assim: bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. É Ele que perdoa todas as iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Que farta a tua boca de bens, de sorte, que a tua mocidade se renova como a da águia. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Por isso, assim o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim é o Senhor que se compadece daqueles que o temem. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade até a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo.
Bendizei ao Senhor todos os exércitos, vós ministros seus, que executai a sua vontade. Aleluia, glória a Deus. Trago aqui o versículo 10, que diz assim: não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu consoante as nossas iniquidades. Não nos tratou segundo os nossos pecados. Não nos tratou segundo os nossos pecados. Se você ainda não entendeu, para você começar a glorificar o nome do Senhor. O Senhor, Ele não viu nada que você fez, mas Ele te reconheceu como filho dEle, te abraçou, te acolheu, aleluia, e disse: vem como estás, porque eu vou moldar. Eu vou começar a boa obra. Aleluias. Nesta noite, aleluias, você veio para glorificar o nome do Senhor. Comece a sua oração agora diante do altar, diante da presença de Deus, pois Ele está aqui, aleluias. Comece a glorificar o nome do Pai, aleluias, por tudo que o Senhor tem feito. Senhor Deus querido, Deus amado, diante da Tua presença nós estamos para exaltar e glorificar o Teu nome, Paizinho. Ah, Jesus querido, aleluias, perdoa as nossas falhas, as nossas iniquidades, Pai. Ah, Jesus querido, Deus amado, nós nos colocamos diante do Teu altar. Nós nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença, Senhor. Pai querido, Pai amado, ouve o nosso clamor nesta noite. Ouve, Senhor Deus, aleluias, a nossa súplica diante da Tua presença, Pai. Pai, nós queremos, Senhor Deus, aleluias, nesta noite, Pai, agradecer a Ti, Senhor Deus amado, aleluias, por tudo que o Senhor tem feito, por toda, Senhor Deus, aleluia, situação, Pai querido, aleluias. Ah, Jesus querido, aleluias, nós, Senhor Deus, aleluias, nos colocamos, Pai, na Tua presença, Jesus querido, aleluias, e sabemos que o Senhor está neste lugar, o Senhor está neste lugar, aleluias. Ah, Senhor Deus, aleluias, e nesta noite, Pai, nós queremos bendizer o Teu santo nome, nós queremos bendizer, Senhor Deus, aleluias, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Oh, Jesus querido, aleluias, por esta igreja, Senhor Deus amado, aleluias, neste momento nós oramos, por este, Senhor Deus, aleluias, nesta noite, Senhor, que estão neste lugar, Pai, nós oramos, ó Deus querido, nós, Senhor Deus, aleluia, queremos incomodar, Senhor, queremos, Senhor Deus, aleluia, bater, Senhor Jesus querido, nesta porta, queremos, Senhor Deus, aleluia, alcançar os céus, Pai amado, aleluia, volta, Senhor Deus, aleluia, os Teus olhos, Pai, para este lugar, aleluia, oh Jesus querido, Deus santo, aleluia, derrama, Senhor Deus, aleluia, da Tua graça, do Teu poder maravilhoso, Jesus querido, aleluia, quão grande, Senhor Deus, aleluia, tem sido os Teus feitos, Pai, sobre a minha vida, Pai, sobre a vida da minha família, meu Deus querido, aleluia, Senhor Deus, aleluia, tem se mantido, Pai, fiel, Senhor Deus, aleluia, para conosco, meu Deus, e eu, Senhor Deus, aleluia, neste momento, meu Deus, eu só quero Te agradecer, ó Pai amado, Te agradecer, Deus fiel, Deus maravilhoso, por tudo que o Senhor Deus, aleluia, tem feito, tanto na área, Senhor Deus, aleluia, da saúde, Pai. Ah, Jesus querido, Deus amado, derrama do Teu poder santo sobre o Teu povo. Ah, Jesus querido, aquele, Senhor Deus, aleluia, que não enxerga mais, Senhor, a Tua glória, vai, Senhor Deus, aleluia, a luz resplandecer nesta noite, aleluia. Pai, aquele que veio nesta noite, Pai, com o intuito, Senhor Deus, aleluia, de Te dar um abraço ou receber, meu Deus querido, fortalece, meu Pai amado, aleluia, esta vida, meu Pai querido, aleluia. Oh Espírito Santo, derrama da Tua graça e do Teu poder, aleluia. Fala conosco, Deus, fala conosco, Pai amado, aleluia. Por aquele, Senhor Deus, aleluia, que não sabe mais como orar, por aquele, Senhor Deus querido, Deus santo, aleluia, que não sabe, Senhor Deus, aleluia, como se achegar à Tua presença. Oh Pai amado, aleluia, fortalece, Deus fiel, fortalece, Deus querido, aleluia, derrama da Tua graça e do Teu poder. Oh Espírito Santo, eu creio, Senhor Deus, aleluia, que o Senhor pode, o Senhor tem, Senhor Deus, aleluia, o espaço, Senhor Deus, aleluia, deste lugar, para falar conosco, para, Senhor Deus, aleluia, ouvir a nossa oração, Pai amado, aleluia. Resplandece a Tua graça e o Teu poder santo.
Oh, aleluia, 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 aleluia. Vem, Jesus querido, aleluias. Oh, Deus amado, aleluias. 2 horas é pouco, Senhor, na tua presença. 2 horas, Senhor Deus, aleluia, é pouco, Senhor, na tua presença, Pai. Que possamos, Senhor Deus, aleluia, estar em contínuo, Senhor, neste culto. Que possamos estar, Senhor Deus, aleluia, em contínuo, Senhor Deus, aleluia, na tua presença. Que possamos, Senhor, entrar e sair, Senhor Deus, aleluia, de cada lugar, Pai, te louvando e te engrandecendo. Abençoando, Senhor Deus, aleluia, a cada lugar que o nosso Senhor Deus, aleluia, pés, Senhor Deus, aleluia, for. Ah, Senhor, aonde a nossa mão, Senhor Deus, aleluia, for levantada, aleluia. Que o Senhor Deus, aleluia, possa resplandecer a tua luz. Resplandecer, Senhor Deus, aleluia, a tua glória, Deus. Oh, Jesus querido, alcança, Pai, famílias nesta noite. Alcança, Senhor Deus querido, aleluia, aqueles que não vieram, Pai. Mas o Senhor Deus, aleluia, conhece. Sabe onde mora, aleluia, tem um endereço, Deus. Oh, aleluia. A tua igreja, Senhor Deus, aleluia, aqueles que vieram, Senhor Deus, aleluia, verdadeiramente te buscar nesta noite. Nesta hora, Senhor Deus, aleluia, estão, Senhor, clamando por uma pessoa, por um propósito, Senhor Deus querido, Deus amado, diante da tua presença. Ah, Jesus querido, aleluia. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, papai, aleluia. Vem, Deus querido, aleluia. Oh, Deus. Oh, Deus querido, aleluia, aleluia. Aleluia. Vem, Deus. Meu Deus. Aleluia. Nós te amamos, Senhor. Deus. Vem, Deus. Aleluia. Declaramos, Senhor, nós declaramos, ó Pai, pensa sobre a tua igreja, Deus. Nós declaramos, Senhor Deus, aleluia, a tua presença, Pai, em cada casa. Nós declaramos, Senhor Deus, aleluia, o teu Espírito Santo movendo sobre a tua igreja, Pai. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja. Aleluia. Eu não sei como é que você está aí, mas se você puder ficar de pé neste momento, aleluias, e dar continuação nesta oração, aleluias. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar pelos enfermos. Vamos orar por aquele que não está aqui, aleluia. Aleluia. Aí você diz assim: não veio porque não quis. Meu Deus. E aí que você tem que orar. Que o Senhor venha quebrar todo laço, todo ego, que cada um possa enxergar Jesus verdadeiramente como Jesus é. Pai amoroso, misericordioso, aleluia, aleluia. Vamos entrar nesta batalha, aleluias. Aleluia, se prepara aí em nome de Jesus, aleluias. Derrama da tua graça, Jesus, aleluias, neste momento, Pai. Nós queremos, Senhor, apresentar pessoas, Pai amado, aleluias. Nós queremos apresentar pessoas diante de Ti, Pai querido, aleluias, que a situação, Senhor, não está fácil. A situação, Senhor Deus, aleluia, está difícil, Pai amado, não tem forças. Ah, Jesus querido, muitos deles, Senhor Deus, aleluia, pode estar até fazendo coisas, Senhor Deus, aleluia, que não convém.
Mas, Senhor Deus querido, aleluia, nós colocamos diante do teu altar neste momento, Pai. Pessoas, Senhor Deus, aleluia, aprisionadas, Senhor Deus, aleluia, a si mesmo. Pessoas, Senhor Deus querido, Deus amado, aleluia, que sabem quem o Senhor é. Mas, Senhor Deus, aleluia, por um algo, Senhor Deus, aleluia, deixou de estar, deixou de fazer, Pai. Mas, Pai, eu creio, Senhor Deus, aleluia, na tua palavra, pois o Senhor um dia começou a boa obra, aleluia. E existe, Senhor Deus querido, Deus amado, aleluia, uma igreja que ora ainda, Pai. Uma igreja, Senhor Deus, aleluia, que apresenta nomes diante de Ti. Que apresenta, Senhor Deus, aleluia, situações, Pai querido, Pai amado, aleluia, diante da Tua presença. Ah, Espírito Santo, nós nesta hora, Pai, Te apresentamos lares, meu Deus. Lares, Senhor Deus querido, aleluias, que necessitam que o Senhor venha entrar, a paz venha reinar, Deus. Oh, aleluia. Que toda enfermidade caia por terra agora, em nome de Jesus. Por aqueles, Senhor Deus, aleluia, que nesta noite, Pai, entraram neste lugar dizendo: começou uma dor de cabeça. Ah, Jesus querido, eu posso contar, Senhor Deus, aleluia, que a semana passada eu saí daqui, Pai, com febre e pressão alta. Mas ao chegar, Senhor Deus, aleluia, na minha casa, meu Deus, eu não me lembro, Senhor Deus, aleluia, de mais nada. Pois o Senhor é o meu remédio, o Senhor é a minha luz, a minha salvação. E, Senhor Deus querido, Deus amado, neste momento eu apresento a Tua igreja, Deus. Toda enfermidade, Senhor Deus, aleluia, eu te peço, caia por terra agora. Toda enfermidade, Senhor Deus querido, aleluia, que possa haver cura sobre a vida de cada um, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor. Nós engrandecemos o Teu nome, Pai. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós te amamos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém aí? Amém aí? Glória a Deus. Você que trouxe a sua oferta, aleluias. O teu dízimo, aleluias. Vai pegando ele aí em nome de Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Quer falar, aleluias? Pegou aí em nome de Jesus? Amém? Glória a Deus. Deu tempo aí? Glória a Deus, aleluias. Eu vou dividir essa parte agora com alguém. De vir orar pelas ofertas, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vem aqui, pastor Jefferson. Vem orar pelas ofertas. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos. Glória a Deus. Você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, em nome de Jesus. Você que não tem, ore para o Senhor, para Ele abrir as portas, em nome de Jesus, para Ele te abençoar, para que você possa ter também no próximo culto, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, neste momento eu oro, Senhor, diante do Senhor, diante da Tua casa de oração, a cada ofertante, a cada dizimista, Senhor, que tem trazido, Senhor, provido na Tua casa, em nome de Jesus, Pai. Abençoa aqueles, Pai, que estão desempregados, para que as portas também venham se abrir, Pai. Aquele que não tem um suprimento em sua casa, que possa ter, transbordando, em nome de Jesus. Abençoa a Tua igreja, Senhor, neste momento, todos que vão estar ofertando, Senhor, e dizimando, para que venha multiplicar a cada dia mais em vossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Pode trazer, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ministério de louvor, amém. Vem se preparando aqui.
Tem algum irmão no meio de nós que falou assim: hoje eu vou lá para contar o meu testemunho? Você está aí? Hoje eu vou para fazer um culto maravilhoso. Glória a Deus. Você está aqui? Hoje o Senhor me deu uma palavra, aleluias, e eu vou chegar na igreja e vou contar para todo mundo o que o Senhor fez. Eu estava dormindo e de repente assim o Senhor falou assim: ó, essa palavra você vai entregar hoje para minha igreja. Tem alguém aqui que fez? Que aconteceu isso? Meu Deus! Aleluia! Glória a Deus! Amém? Só os irmãos na paz do Senhor. Eu quero deixar aqui, né, compartilhar com os irmãos um agradecimento a Deus mesmo pelo que Deus fez. Todos sabem do acidente que eu tive de moto. E a gente sabe que a gente trabalha CLT, né? Tem as regras ali e tal. E as empresas gostam muito quando o funcionário se acidenta, né? Mas quando as coisas são de Deus, Deus cuida de tudo, né? Eu quero deixar se você quer um novo emprego, quer sair de onde você está, busque para que Deus direcione, né? Porque quando Deus direciona, Ele já sabe o que vai acontecer lá na frente. E Ele cuida de tudo nos mínimos detalhes, né? E como eu estava dizendo, eu entrei dia 4 de agosto. Na sexta-feira, dia 1º, eu pedi as contas na Electro, depois de 10 anos de Electro. E entrei na Sabesp no dia 4, segunda-feira. Então, sexta-feira eu pedi as contas, na segunda eu já estava na outra empresa. No dia 4 de novembro, eu fiz 3 meses na Sabesp. Ou seja, passou a experiência. E no dia 7 de novembro, 3 dias depois, eu sofri acidente. Aí para uns pode ser coincidência, mas para outros, né? Para nós cremos que é Deus, né? E eu louvo a Deus não só por isso, mas também pelo lugar que Deus me colocou. Porque eu fui acolhido naquele lugar de um jeito que eu não sei explicar. Sabe, pessoas boas, pessoas que, não tem o que falar. E ali a gente preocupado, eu preocupado de encostar na caixa. Primeiro que eu não gosto, ficar em casa ali, recebendo dinheiro da caixa sem fazer nada. Não gosto disso. Segundo que, acabei de entrar no emprego, né? É chato. E aí Deus foi preparando tudo, preparou os médicos, os melhores. Depois nós descobrimos que o médico que fez a minha cirurgia, ele era chefe de um hospital grande em São Paulo, um médico renomado, especialista em fratura. Deus cuidou de tudo. E ali o doutor, ele conseguiu fazer uma carta para mim de recomendação, para que eu voltasse a trabalhar depois de 14 dias e ficasse ali com o trabalho administrativo. E o pessoal da minha empresa, tanto o meu coordenador quanto o gerente, eles foram super receptivos. Eles falaram, fica com a gente, vai fazendo o que dá. Ele falou, o importante é a sua saúde. Se você precisar se cuidar, cara, fica tranquilo. Tanto que eu tinha as consultas, eles falavam, prioridade é a sua saúde, fica tranquilo. E graças a Deus, estou aqui, bem, Deus deu livramento de morte. A mão já está quase 100% fechando, já está quase 100% boa. Então é só louvar o nome do Senhor, agradecer o nome de Deus por tudo que Ele fez nas nossas vidas. E não porque a gente merece, porque se fosse por merecimento, né, não tenho o que falar. Então é isso mesmo, agradecer o nome do Senhor e agradecer a oportunidade aí, amém? Glória a Deus! Aleluia! Jesus é bom, é maravilhoso. Aleluia! E Ele está aqui, aleluia. Você pode ficar de pé em nome de Jesus, aleluia. Venha me dizer o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus.
As palmas louvam ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Louvor,
Tu sempre serás santo, santo para sempre. Tu sempre serás santo, santo para sempre. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Tá me ouvindo aí? Só tô ouvindo eu aqui. Glória a Deus. Agora sim, né? Amém. Glória a Deus. Enquanto a nossa irmã Jéssica, nossa diaconisa Jéssica se prepara, glória a Deus, vai ficando de pé em nome de Jesus aí, não senta não. A sua adoração ainda não acabou, aleluia. O Senhor está trazendo ali a comida quentinha, aleluias, para mim e para você. O Senhor está te colocando na mesa agora e diz que Ele vai servir, aleluias. Ele vai servir da sua boa comida, aleluias. Que você possa estar com seus olhos e ouvidos atentos ao que o Senhor Deus, aleluias, quer falar nesta noite, aleluias. Amém? Só alguns, outros não. Amém? Irmão, você veio para participar do culto, não veio para ouvir. Ouvir é a hora da palavra, que você tem que ficar bem atento. Até a hora da palavra você tem que glorificar o nome do Senhor. Ó, tô dando manual aqui, tá? Glorificar, exaltar, aleluias, pular em nome de Jesus. Orar que nem Ana. Amém? Receba a nossa irmã com as palmas, louvando ao Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 9. 1 Samuel, capítulo 9. E hoje o Senhor me incumbiu de pregar sobre quando nós vamos perdendo a presença. E talvez alguma das coisas que eu vou falar, ou com certeza, você vai se encaixar, você vai se sentir no lugar dessa pessoa que, sem perceber, vai perdendo a presença de Deus. E todos que perdem, um dia a ganharam. E hoje nós vamos ver essa trajetória com o rei Saul. Feche teus olhos, Pai. Em nome de Jesus, nós te apresentamos o nosso culto racional até aqui, Senhor. E agora nós pedimos, Espírito Santo, fala com o meu coração. Fala com o coração de cada um que aqui está sentado hoje, Pai. Senhor, nós necessitamos ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco se for para nos repreender, se for para nos amar, se for para nos consolar, se for para nos colocar no eixo, Senhor. O nosso desejo é ouvir a Tua voz. Pai, que não seja só mais uma palavra, Deus, que nós escutemos e não colocamos absolutamente nada em prática, mas que seja a palavra que vai mudar a nossa trajetória, que nós vamos ter um norte da onde nós temos nos perdido e vamos conseguir nos encontrar novamente, em nome de Jesus. Amém? Amém? Pode se assentar. Aleluia. É uma palavra, é uma trajetória extensa e complicada, e eu creio que o Senhor vai me dar graça para simplificar aqui para você, em nome de Jesus. O contexto dessa história é lá no comecinho do povo de Israel, quando eles ainda eram dirigidos por juízes, ou seja, eram profetas que falavam aquilo que o Senhor queria. Porém, o profeta que estava em lei ali naquele momento era Samuel, e os filhos dele não seguiam os caminhos do pai. E a nação de Israel, vendo aquilo, como que os filhos não seguiam a presença de Deus, como Samuel, que era um grande profeta do Senhor, ficaram apavorados e começaram a olhar as outras nações e dizer, eles têm rei, eles não têm mais juízes. E é muito bom. E vendo a situação de que os filhos de Samuel estavam, eles falaram, nós também queremos um rei. Olha os seus filhos como estão, eles estão longe da presença. Eu acho que se nós tivermos um rei, seria melhor.
Porém, ainda não estava na vontade de Deus aquele rei para aquele tempo. Porém, como o povo pediu e os filhos de Samuel estavam distantes, o Senhor autorizou este rei. Este rei foi Saul, primeiro rei de Israel. E ele foi escolhido por Deus. E é o que nós vamos ver agora. Todos que perdem a presença, um dia a ganham. E como eu e você que aqui estamos hoje, um dia ganhamos a presença de Deus. A partir do momento que nós aceitamos Jesus na nossa vida, que nós levantamos a nossa mão para aceitá-lo como Salvador, o Espírito dele começou a habitar em nós. E o desejo desse Espírito é nos moldar até que ele volte. Porém, nós vamos ver que conforme as nossas escolhas, nós vamos mantendo esse Espírito dentro de nós e tendo uma transformação genuína, para que na volta do Senhor, o Senhor diga para nós: vem, bendito do meu Pai. Ou nós temos o livre-arbítrio de, com as nossas escolhas, a presença que um dia a gente ganhou pelo sacrifício de Jesus na cruz, ela se esvaire das nossas vidas. E hoje eu vou te mostrar como isso acontece. É de uma vez? Não. É aos poucos. Com pequenas atitudes e escolhas que nós vamos tomando ao decorrer da nossa caminhada, nós vamos perdendo a presença de Deus. E hoje o Senhor vai levantar um farol vermelho na sua vida, conforme você for se analisando e enxergando onde eu estou perdendo a presença de Deus. Aonde eu estou deixando ela se esvairir da minha vida com as minhas escolhas, com as minhas atitudes. Mas primeiro, Saul ganhou a presença. E no capítulo 9, versículo 2, vai dizer: tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía-se de todo o povo. Extraviaram-se as jumentas de Quis, o pai de Saul. E disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai à procura das jumentas. Saul era um homem bonito, mais bonito que todos, era o que a palavra vai dizer. Que ele se sobressaía. Porém, quando Saul foi escolhido, ele não estava procurando a presença de Deus. Saul foi escolhido procurando as jumentas do seu pai. Talvez você e eu chegamos aqui e não estávamos procurando a presença de Deus. Muito pelo contrário, nós nem a conhecíamos. Alguns de nós chegou aqui porque estávamos procurando as nossas jumentas. Alguns estão aqui porque querem um emprego novo. Outros estão aqui porque querem um aumento de salário. Outros estão aqui porque querem uma cura física, uma cura psicológica. Muitos hoje estão aqui porque não querem a presença de Deus. Eles querem uma restauração no casamento. E assim foi Saul quando saiu da casa de seu pai. Ele não estava atrás da presença de Deus. Ele estava atrás das jumentas. Qual jumenta te trouxe aqui? Mas o objetivo de Deus com Saul não era as jumentas. Era a presença. E nós vamos ver ali no versículo 6. Porém, ele procurando essas jumentas, e aí ele disse assim: porém, lhe disse, nesta cidade há um homem de Deus, e é muito estimado, tudo quanto ele diz sucede. Vamos-nos agora lá, e ele vai nos mostrar, porventura, o caminho que devemos seguir. Ele estava na procura das jumentas, até que uma pessoa encontrou ele e falou: aqui tem um homem de Deus. E ele vai conseguir te dizer onde que as jumentas estão, para onde ela foi. Então, no versículo 15, ora, o Senhor um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel dizendo: amanhã, a esta hora, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentai para o meu povo, o seu clamor chegou a mim. Como eu disse para vocês, não era da vontade de Deus naquele momento instituir o rei. Porém, o povo queria um rei.
E diante da situação em que os filhos estavam, de Samuel, o Senhor achou bem escolher o rei Saul. E a palavra vai dizer que Deus escolheu Saul. Saul não veio errado. Deus não errou quando escolheu Saul. Deus não errou quando me escolheu e te escolheu. Mas o que nós vamos fazer com a escolha de Deus sobre a minha e a sua vida? E ali, Deus revela que Ele sempre tem um plano maior para cada um de nós. Quando Ele chamou Saul, Saul estava atrás da jumenta, mas Deus estava atrás de Saul. Você pode estar aqui por qualquer causa que te trouxe aqui. Porém, o Senhor tem algo a mais comigo e com você. Você acha que são apenas jumentas, mas Jesus está olhando para você e falando: eu tenho algo além com você. Não é apenas algo físico, não é apenas algo terreno, é algo celestial. E ali, no versículo 20, a palavra vai dizer que Saul recebeu isso de Samuel. E Samuel revelou a ele: quanto às jumentas que há 3 dias se perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel, não é para ti e para toda a casa do seu pai? Samuel começou a revelar o que tinha com ele realmente. Que não eram as jumentas, que eram um reinado. E agora eu quero te provar o que muitas das vezes a gente escuta sobre Saul. Que Saul era ruim. Que Saul era orgulhoso. Mas eu quero te provar que ele não estava assim quando ele foi escolhido. Saul não era ruim. Saul não tinha um coração ruim quando ele foi escolhido por Deus. Eu e você, nós, às vezes, não estamos ruins. Eu e você, às vezes, nós não somos o pior do que dizem de nós. A nossa intenção realmente é acertar. Porém, nas escolhas que nós vamos fazendo, nós vamos perdendo a presença de Deus. E ali no 21, olha só o que Saul vai responder. Então respondeu Saul e disse: porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me fala tais palavras? Ali ele está mostrando para Deus o tamanho dele. Ele está mostrando para o profeta que ele não era capaz. Ou seja, o coração de Saul não estava ensoberbado. Ele não era ainda a pessoa que muitas das vezes nós escutamos quando não lemos a história. Ele tinha um coração reto diante da proposta que estava sendo lhe posta. Porque senão ele olharia para o reinado e falaria: sou eu quero. Muito pelo contrário. Quando há uma proposta de Deus sobre a nossa vida, a nossa primeira intenção do nosso coração, ela olha para aquilo e fala: é tão grande para mim. Eu sou tão pequeno, como eu vou fazer isso? E esse era o coração de Saul verdadeiramente. E eu vou te provar ainda mais. Porque no capítulo 10, versículo 1, Samuel unge Saul com azeite. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça. E o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor príncipe sobre a herança e o povo de Israel? Tudo que o Senhor for fazer com você, Ele vai fazer primeiro a sós. E isso, irmãos, amadurece o nosso coração. Toda vez que você já conhece a Deus, o Senhor manda um profeta até você para confirmar aquilo do qual Ele já falou com você no particular. Por que muitas pessoas são enganadas hoje por profecias falsas? Porque se vislumbriam por algo que não viveram na intimidade. Escute bem, o Senhor nunca vai fazer com você algo que Ele já não te disse no íntimo. No oculto, na intimidade. Por mais que você não queira e não aceite, dentro de você, o Espírito já testificou. Então, quando o profeta vem até você e te entrega ou fala algo ao teu respeito, é verdade. Porque aquilo já está na intimidade. Quando Saul foi ungido, era ele e Samuel.
Ainda não era diante do povo. Ainda não era diante de todo mundo. Então ele falou primeiro no particular. Ungiu ali Saul para ser rei. E agora eu vou te provar como que ele não tinha astúcia ainda. Como ele ainda recebia a presença de Deus de uma forma maravilhosa. E olha só no versículo 8. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gigal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que has de fazer. Não é assim quando o Senhor se apresenta a nós. Eu creio que muitos são convertidos há muito tempo. Mas quando o Senhor nos escolhe e Ele fala conosco na intimidade, Ele não só nos faz chorar com emoção, porém Ele nos instrui como que vai ser. Começa a se lembrar quando o Senhor te encontrou. Ele te deu instruções poderosas de como ia ser a tua caminhada e o que você seria. E como Ele faria na sua vida. Comigo foi assim. Eu creio que com você também. E aqui com Saul foi também. E ali no versículo 9 ele diz: sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Chegando ele a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. E o Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Saul, com um coração puro, recebeu o Espírito Santo de Deus, ganhou essa presença maravilhosa e chegou a profetizar junto com os profetas. E quando nós encontramos Jesus, conosco não é diferente. Nós recebemos um poder do alto, nós sentimos uma presença gloriosa. E nós realmente vivemos o melhor. Eu creio que você pode se lembrar da sua conversão. E de quando você aceitou essa presença maravilhosa na sua vida. Você levantou sua mão e disse: eu quero Jesus para mim. Eu quero te levar nesse momento novamente. Se lembre. E como foi maravilhoso receber aquele poder tão grandioso sobre a sua vida. E com Saul, não foi diferente. E nós vamos ver que no versículo 21... tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicado a família de Matri, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não podiam o encontrar. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. E respondeu o Senhor: está escondido entre as bagagens. Esse é Saul. Ele acabou de profetizar com os profetas, de receber a presença de Deus. E quando Samuel chama todo o povo para realmente ungir ele como rei, onde Saul está? Saul está escondido atrás das bagagens. Saul tinha soberba no coração ainda? Saul já tinha esse orgulho que nós ouvimos falar que ele tem? Ainda não. Porque ele estava ganhando a presença de Deus. E o Senhor transformou-lhe o coração, como quando nós nos convertemos, como éramos antes de conhecer Jesus. Como nós nos tornamos a partir do momento que nós conhecemos, o Senhor transforma o nosso coração. Nosso coração fica amolecido, maleável. Não é mais um coração endurecido. É do meu jeito, é da minha forma. Assim é quando nós conhecemos Jesus. E nesse momento que ele seria ungido diante de todo o povo, ele se escondeu atrás das bagagens. Que bagagem talvez você tenha colocado na frente do que Deus tem para mim e para você? Porque o Senhor quer dar a presença dele para você em plenitude. E isso diz respeito à chamada. O Senhor não dá a sua presença para ninguém sem propósito. Há um propósito. Para ele ter te escolhido, para ele ter me escolhido, para ter compartilhado essa presença tão genuína. E no momento que é para Saul tomar posse daquilo, ele se esconde. Saul era humano. Saul tinha medo. Saul, ganhando a presença de Deus, era puro. Essa é a parte que Saul está ganhando a presença de Deus.
correram encontrar eles debaixo da bagagem e o tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e se sobressaía. Então disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos e exclamava: viva o rei. Consegui te convencer de que Saul não era ainda soberbo? Saul era alguém como eu e você, quando recebemos a presença de Deus em um chamado? Porém, eu quero te dizer que do mesmo jeito que nós ganhamos a presença de Deus, há responsabilidades que vêm junto com isso. E agora eu começo a ministrar a palavra. Como que eu e você, que tivemos essa história tão gloriosa como a de Saul, podemos perder essa presença? Como sem perceber, nós vamos escolhendo precipitadamente e perdemos essa presença. Ali vai contar que Saul reinou durante 1 ano e tudo ia bem. E ele ganhava muitas batalhas, inclusive sobre os amonitas ele ganhou. E no capítulo 13, aleluia, versículo 8. Corre aí comigo. Capítulo 13, versículo 8. 1 ano de reinado e tudo ia muito bem. A primeira batalha contra os filisteus. E Saul, estando no meio da batalha, havia regras em Israel que não deveriam ser rompidas. Há regras para mim e para você que não devem ser rompidas. E a primeira coisa que Saul vai fazer, depois de 1 ano de reinado e tudo indo correndo muito bem, ele ganhando a presença de Deus, ganhando as batalhas, tudo correndo muito bem. A primeira coisa que Saul vai fazer, que o leva ao caminho de perder essa presença gloriosa da qual eu acabei de te contar, ele vai quebrar princípios. No versículo 8, diz que ele estava no meio da batalha. Capítulo 13, versículo 8. E Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Porém, ele não vindo Samuel a Gigal, o povo foi se espalhando dali. Então disse Saul: traz aqui o holocausto e as ofertas. E ofereceu o holocausto. Ele mal acabara de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Presta bem atenção, naquela época não havia outra pessoa, a não ser o sacerdote, que poderia oferecer holocausto no meio da batalha, no templo, em qualquer lugar. Porque era o sacerdote, ele que levava a presença de Deus. Só que, escute só, a intenção de Saul não era errar. A intenção do coração dele era acertar. Eu acabei de comprovar para você que o quê? Ele era um homem temente a Deus. Ele não era extraviado quando foi chamado. E ele vendo que o povo ia se espalhando. Imagina no meio da batalha, imagina a pressão em que Saul estava. Ele vendo que o povo ia se extraviando, que os filisteus estavam chegando. E aquele caos, ele falou: pera, eu vou resolver. Deixa que eu faço. Quantas vezes na minha e na sua vida isso não vai acontecer? Sob pressão, nós vamos defraudar os princípios de Deus. E essa é a primeira coisa que acontece. Para que nós vamos perdendo a presença de uma vez, pouco a pouco. E ali quando Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo ia se espalhando daqui, que tu não vinhas nos dias aprazados e que os filisteus já se tinham ajuntado, eu disse comigo: agora os filisteus contra mim, e ainda obtive benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reinado sobre Israel. Porém agora não subsistirá o teu reino. Ele estava falando o quê? O meu reinado para em você. Porque eu vi que não dá. No meio da pressão, você tomou o lugar de
Deus. No meio da pressão vai vir alguma situação sobre você, em que no meio da pressão você não pode tomar o lugar de Deus. Não é você que resolve, é Deus. E o primeiro princípio e mandamento que o Senhor nos ordena está lá em Mateus 22, 36. Pula aí na sua Bíblia, Mateus 22, 36. E o Senhor vai resumir todos os mandamentos em apenas 2. E ele vai dizer: mestre, qual é o mandamento da lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma e de todo entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quantas das vezes na pressão do momento, eu e você temos pulado esse princípio. Mas nós não somos crentes? Mas nós não conhecemos Jesus? Mas nós não estamos na igreja todo domingo? Mas quando é para tomar a atitude certa, nós deixamos o nosso próximo para trás. Quando nós escolhemos falar mal de alguém, nós estamos ferindo o nosso próximo. Quando nós escolhemos trair a confiança de alguém, nós estamos ferindo o nosso próximo. Quando nós escolhemos estar em qualquer lugar que não na presença de Deus, nós estamos defraudando o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, entendimento, força. Mas as nossas escolhas dizem o contrário. Quando você sai daqui na segunda, terça, quarta, quinta, as suas escolhas dizem o contrário. E com o rei Saul, diante da pressão, ele sabia o que deveria fazer. Porém, quando chegou a hora de fazer, ele fez o contrário. E de pouco a pouco, a presença vai se retirando de nós. O segundo erro do rei Saul, vamos voltar lá. Aleluia, glória a Deus. Está lá no capítulo 14, versículo 16. Repita comigo. Para perder a presença, primeiro, eu quebro princípios. Decorou? A cada atitude que você for fazer amanhã, depois, você vai lembrar qual é o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E tudo que for contrário a isso, você evitará fazer. Você não será pego pela pressão, pelo automático, que Saul foi pego. Que a gente vai ver que o levou a perder a presença de Deus. Esse algo tão precioso que o Senhor te deu e me deu. E que o mundo não tem. O segundo está lá no capítulo 14, versículo 16. A palavra vai dizer que eles começaram a batalhar contra os filisteus. E no meio da batalha, o Senhor deu a estratégia para vencer, não a Saul, porque nós acabamos de ver que Saul tinha levado uma repreensão de Samuel. Imagina como o coração de Saul estava naquele momento. Imagina como foi tudo aquilo naquela hora, naquele momento. Então, o Senhor vai e dá para o filho de Saul a estratégia de vencer, para Jonatas. Porém, no versículo 16, a gente vai ver que, olha só, olharam os sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão dissolvia, correndo uns para cá e outros para lá. Então disse Saul ao povo que estava com ele: ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. Contaram, e eis que nem Jonatas e nem o seu escudeiro estavam ali. Saul disse a Aías: traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, e o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais, pelo que disse Saul ao sacerdote: desiste de trazer a arca. Então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram à peleja. E a espada era um contra o outro, e houve um grande tumulto. O que aconteceu aqui? No meio da batalha, Jonatas sai, o Senhor dá uma estratégia para ele. Ele percebe que Jonatas saiu do meio e ele diz: traz a arca aqui,
porque era um hábito daquele tempo. Trazer a presença de Deus até a batalha para ver o que Deus queria do povo. Qual era o próximo passo, o que eles fariam diante da guerra. Porém, começou o quê? De novo, um estardalhaço. Saul ficou tão preocupado que ele falou, não dá tempo. Não dá tempo de ver o que Deus quer. Quantas das vezes eu e você fazemos isso? No meio da precipitação nós falamos, não dá tempo de orar para ver o que Deus quer. Eu preciso resolver isso agora. Mas quem tem a presença de Deus, resolve com a presença ou sem a presença? Essa é a pergunta que eu quero te fazer. Saul, diante daquele alvoroço, ele resolveu deixar a presença de lado. É aos poucos. É no meio da sua caminhada, no meio da sua correria, no meio da sua rotina. Quando um problema vier sobre você, você vai tirar um tempo para jejuar e resolver? Você vai tirar um tempo de oração e resolver? Ou você vai resolver do seu jeito, da sua forma? E pouco a pouco, a presença de Deus vai se esvairindo da vida de Saul. Abra comigo Provérbios 19, 2. Aleluia, glória a Deus. Provérbios 19, 2. Aleluia. Não é bom proceder sem refletir. E peca quem é precipitado. Quem escreveu o Provérbios foi um dos homens mais sábios que há. E aqui ele está falando o quê? Não tome nenhuma atitude precipitadamente. Nada na emoção. Eu não sei o que te aguarda nesses dias que vão vir. Talvez seja uma instrução para o teu coração. Provérbios 29, 20. Vai dizer assim, olha. Provérbios 29, 20. Tem viste um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para um insensato do que para ele. E eu fui procurar qual é a diferença de precipitado e insensato. Porque parece que precipitado é melhor, não parece? Que insensato, mas é pior. Sabe por quê? Porque o precipitado, ele sabe o que tem que fazer, mas pela pressa ele não faz. O insensato, ele não sabe o que fazer. Ele não tem sabedoria. Mas aqueles que têm a presença do Senhor, eles têm sabedoria. Mas eles erram por ser precipitados, por terem pressa de resolver algo que às vezes precisa de tempo. Glória a Deus. No versículo 24, aleluia, glória a Deus. Ainda no meio daquela batalha, e vendo que ele desistiu de trazer a arca, ele resolve outra atitude precipitada. Estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, porquanto Saul conjurava ao povo dizendo: maldito o homem que comer pão até o anoitecer, para que me vingue dos meus inimigos. Ele começou a levantar um jejum no meio de uma batalha que já tinha dias que estava acontecendo. Aqueles homens estavam cansados e angustiados. Porém, Saul, vendo que estava tudo saindo do controle, resolveu levantar um jejum naquele momento. Quantos de nós estão aqui sentados e querem consertar as coisas com Deus por meio de jejuns? Nós vamos ver mais para frente que esse não é o caminho que agrada ao Senhor. E no meio daquilo, no 27, Jonatas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurara ao povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel, e levando-o à boca, tornou a brilhar os seus olhos. Quem quebrou o jejum? O filho dele. Esse é o resultado de você querer consertar as coisas, querendo comprar a Deus. Porque com aquele jejum que Saul obrigou todo o povo a fazer, ele não estava arrependido. Não havia ainda uma mudança de pensar: nossa,
eu trouxe a arca, mandei a arca embora, não quis nem saber o que Deus queria. Não. Ele queria ganhar a batalha a qualquer custo. Não é por força nem violência. Não adianta nós queremos comprar a Deus com aquilo que nós fazemos para Ele. Você consegue entender o que eu estou ministrando? Porém, quando nós tomamos a postura de querer comprar a Deus com os nossos talentos, com os nossos dons, com os nossos jejuns, irmão, perder a presença é questão de tempo. É questão de tempo para que você perca a presença. Jonatas não estava quando ele declarou aquele jejum. Ele acaba comendo aquele favo de mel. E assim todo o povo que estava com ele pensou: se Jonatas comeu, vamos todo mundo comer, né? E todo mundo pecou naquele dia. Saul, vendo toda aquela situação, faz holocausto para tentar consertar aquilo que não tinha conserto. Quem nunca tentou comprar a Deus com jejuns? Quero te dizer, se não houver mudança, você está jejuando em vão. Você está passando fome em vão. E ali, no versículo 37, aleluia, glória a Deus. O povo disse, porém, o sacerdote: cheguemos-nos aqui. Então consultou Saul a Deus, dizendo: descerei no encalço dos filisteus e o Senhor vai entregar ele na minha mão. Porém, naquele dia, Deus não lhe respondeu. Ou seja, Saul fez o holocausto e achou que Deus iria respondê-lo. Porém, ele não respondeu. Não há acordo com Deus quando a nossa intenção não é manter a presença de Deus na nossa vida. E é só querer aquilo que Deus pode nos dar. Nós vamos ver que o Senhor se cala. E por conta de tudo isso que eu falei para vocês, os filisteus fogem. Qual era o foco que Saul deveria ter? Livrar Israel dos povos filisteus. Porém, aconteceu tanta coisa em volta que ele acaba perdendo o foco da batalha. Perdendo o porquê que ele ganhou a presença de Deus, o porquê que ele se tornou rei. Qual é o seu foco nessa terra? São as coisas terrenas? São as coisas de agora? É ganhar muito dinheiro? É ter um melhor emprego? É ir para o céu. Esse é o meu e o seu foco. E nós não podemos perder esse foco de vista de jeito nenhum. O segundo erro para se perder a presença de Deus é a precipitação. O primeiro é quebrar princípios. O segundo, a precipitação. Quando nós nos precipitamos, nós perdemos o foco de para onde nós estamos indo. E qual é o nosso verdadeiro motivo de estarmos aqui. Glória a Deus, aleluia. E no terceiro, a gente vai ver que Deus perde a confiança em Saul. Porque depois que tudo isso aconteceu, Jonatas deveria ser morto. Afinal, ele transgrediu um princípio que o próprio rei colocou. E ali o povo todinho se reúne para defender Jonatas. E diz: não, Saul, o Senhor não pode matar ele. Foi por meio dele que a estratégia de nós fugirmos aconteceu. E Saul, mais uma vez, quebra os princípios por causa do povo. Quantos de nós fazemos votos que nós não cumprimos diante de Deus? Quantos de nós já olhamos para Deus e falamos: Senhor, eu te dou a minha vida no altar. Senhor, eu não vou te abandonar. Quantos de nós fazemos um voto com o Senhor, dizendo para Ele: Senhor, eu prometo que essa semana eu vou orar todos os dias. E nós achamos que Deus é um brinquedo para nós. Que nós podemos falar para Ele que faremos coisas que no fundo nós não faremos. E foi isso que Saul fez. Quando tentando consertar as coisas, ele acabou estragando todas. Não prometa para Deus aquilo que você e eu não vamos cumprir. Diga para Deus a verdade.
Não tenta fazer grandes propósitos que você sabe que no final você não vai conseguir findar. Quantos de nós já fizemos promessas que não cumprimos? A gente esquece, mas Deus não, irmãos. E quando o Senhor olha para mim e para você e Ele vê que Ele não pode confiar em nós, é um grande passo para perdermos a presença de Deus. Cada vez que nós falamos, Senhor, eu vou, e chega na hora nós não vamos. Senhor, eu faço, e chega na hora nós não fazemos. O Senhor vai olhando para nós e vai perdendo a confiança em nós. Porque Ele é confiável. O Senhor é fiel. Mas Ele quer que nós sejamos fiéis. E Ele olha para nós e deposita em nós algo, confiando em nós. Ministra a minha palavra. Toca para mim. Canta para mim. E Ele vai derramando talentos e dons. Organiza para mim, faz para mim. E infelizmente, nós vamos prometendo, mas não cumprindo. Deuteronômio 23, 21. Quebrar votos com o Senhor faz Ele perder a confiança em nós. O que você já prometeu e não cumpriu? Que o Senhor está trazendo na sua memória hoje. E está falando, tá vendo, filho? Como não dá para confiar em você? Como que eu vou depositar a minha presença em você se você promete e não cumpre? Você fala que vai fazer e não faz. A palavra diz, quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Nós vamos até o 23. Porém, abstendo-se de fazer o voto, não haverá pecado em ti. O que proferirem os teus lábios, isso guardarás e o farás. Porque votastes livremente ao Senhor teu Deus, o que falastes com a tua boca. Alguém te obrigou a prometer algo? Ninguém. Foi o próprio Espírito que nos conduz a fazer promessas, em que a nossa carne quer quebrar depois. E o Senhor está olhando para mim e para você nessa noite, falando, faça votos dos quais você cumprirá diante de mim. Não faça votos da boca para fora. Porque Saul, para tentar consertar uma situação, da boca para fora, ele foi fazendo coisas e coisas que no final ele não conseguiu cumprir. E isso fez com que ele perdesse a presença de Deus. Quebrar princípios nas suas atitudes. Se precipitar quando tiver que resolver as coisas e não perguntar a Deus. E por terceiro, quebrar votos e promessas feitas. Isso vai te fazendo perder a presença de Deus. E por último, no capítulo 15, aleluia, disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo. Atenta, pois, agora às minhas palavras. Assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Amimeleque pelo que ele fez, e vou te colocar oposto a Israel no caminho, quando este subia no Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente, e tudo o que tiver, e nada lhe poupes, pois matarás homens, mulheres, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Aqui Samuel foi até Saul e falou, ó, esse povo aqui, você vai exterminar todo mundo. Animais, tudo que eles tiverem, crianças, tudo, absolutamente tudo. No 9, e Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois e dos animais gordos e dos cordeiros e o melhor que havia, em vez de destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, arrependo-me de haver constituído Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se constritou toda noite e clamou ao Senhor por Saul. Ele não fez o que o Senhor determinou. A quarta coisa que nos faz perder a presença de Deus é a obediência
parcial. Você até obedece, mas pela metade. Você até faz, mas pela metade. Você até quer obedecer, mas do seu jeito e não do jeito de Deus. Ali a palavra vai nos dizer, mais pra frente, aleluia. Porém, no 22, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de muitos carneiros. É o que nós acabamos de falar sobre o jejum. É muito mais fácil você jejuar e mudar de atitude do que não mudar e continuar jejuando sem mudar. Preste atenção no que o Senhor está falando. Obediência parcial é a mesma coisa que desobediência. Quando eu quero obedecer da minha forma e não da forma que o Senhor instituiu, é a mesma coisa que desobedecer. Quando eu quero adorar a Deus, mas escolho não perdoar o meu irmão, é a mesma coisa se eu estivesse pecando lá fora. Quando eu quero fazer as coisas do meu jeito e não do jeito de Deus. E essa foi a quarta coisa que fez Saul perder a presença do Senhor. Quebra de princípios, precipitação, quebrança de confiança e desobediência. Qual desses você está cometendo? E você olha para você e você fala: eu não sinto mais a presença de Deus. Eu não estou mais sentindo que o Senhor está comigo. E qual desses você está fazendo pouco a pouco? E o Senhor, Ele vai se afastando de você. O Espírito que uma vez Ele te deu, como deu a Saul, Ele vai se retirando de você. E Ele vai te deixando sozinho. Porque nós vamos ver que, depois de tudo isso, ali no capítulo 15, versículo 25, Saul vai dizer a mesma coisa que Davi disse. Vamos no 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Quando a gente vai ler que Davi pecou, Davi falou a mesma coisa que Saul. Eu transgredi, me perdoa. Porém, no 25, Saul vai dizer assim: agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. E no 30, olha lá o que ele diz. Então disse Saul: pequei, mas honra-me. Porém, agora, diante dos anciões do povo e diante de todo Israel, volta comigo para que adore o Senhor, teu Deus, não mais nosso, não mais dele. E quando Saul toma a postura de dizer a Samuel: volta comigo, diante dos anciões, diante do povo, aqui o orgulho entrou em Saul. Por quê? Porque Saul estava preocupado com a presença de Deus? Ele estava preocupado de perder a presença de Deus? Não. Ele estava preocupado de o povo não o ver mais como uma autoridade diante deles. Ele já estava preocupado com o status que ele tinha de rei e não mais com a presença de Deus. Ele estava preocupado com tudo que ele perderia sem Deus e não com a presença de Deus. Será que o orgulho entrou no meu e no seu coração quando nós sentamos aqui em todos os domingos? E nós ficamos preocupados como que os outros vão nos enxergar se amanhã nós resolvermos não sentar mais aqui? Ou com que Deus pensará de mim e de você se nós começarmos a transgredir a lei e largar a presença de Deus? O que nós nos conformamos, às vezes, irmãos, é com o status que vir à igreja nos dá. Nós parecemos uma boa pessoa. Nós parecemos que somos certos.
quando dentro de nós a presença já se afastou há muito tempo. E nós estamos preocupados com o que dirão e o que falarão ao nosso respeito, e não realmente com a presença do Senhor no nosso interior. Quando nós dobramos os joelhos e sentimos que Deus está conosco, de verdade. E no momento em que Saul profere essas palavras, a gente percebe que não é mais essa preocupação dele. Que ele se esqueceu como era bom profetizar com Deus. Quando ele estava atrás das bagagens e mesmo assim Deus os escolheu, sem ele ter nada para oferecer. Nós não tínhamos nada. E o Senhor olhou para cada um de nós e deu a presença dele. E falou: honra, cuida, independente do que vão pensar. E infelizmente nós vemos que o orgulho entrou em Saul. Que o orgulho não vem entrar em mim e em você. Porque estar sentado aqui, sem a presença de Deus, é a mesma coisa que nada. E que cada um de nós venhamos olhar para nós mesmos e perguntar: Senhor, eu tenho seguido os teus princípios quando eu saio daqui? Eu tenho honrado ao meu próximo? Eu tenho amado a Deus acima de todas as coisas? Quando os problemas vêm diante de mim, eu tenho me precipitado, enfiado os pés pelas mãos, ou eu tenho orado para tomar as minhas atitudes, para tomar as minhas decisões? Eu tenho feito votos da boca para fora, só para parecer e não para ser? Será que realmente eu tenho deixado o orgulho entrar no meu coração e tenho obedecido do meu jeito, da minha forma? Eu vou fazer assim, porque para mim é melhor. Mas e para Deus? A sua obediência tem sido completa? Você tem sido sincero dentro da presença de Deus? Nós vamos ver que daí para frente a presença de Deus se esvai. No capítulo 16, Deus escolhe outro rei para si, o rei Davi. Todos nós conhecemos o quanto ele teve falhas. Porém, o coração dele era segundo o coração de Deus. Não importa o quanto você erre, importa o quanto você quer acertar. Porque Saul, no meio da caminhada, ele se perdeu. E assim ele perdeu a presença de Deus. Mas Davi, conforme ele ia errando e recebendo a repreensão do Senhor, ele aceitava os castigos que o Senhor imputava sobre ele. E ele dizia: Senhor, só não tira a presença de mim. Enquanto Saul dizia: Senhor, eu quero que todos vejam que o Senhor está comigo. Vocês conseguem perceber a diferença? E ali, quando Davi é ungido, no capítulo 14, olha só o que acontece com Saul. Tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Irmãos, nós estamos sujeitos a acontecer isso conosco. Se nós não vigiarmos as nossas pequenas escolhas, e como a presença de Deus vai se esvaindo de nós pouco a pouco, dia após dia, nós estamos sujeitos a um espírito maligno tomar o nosso coração. Nós não estamos blindados às coisas desse mundo. O que vai decifrar onde você anda é as escolhas que você faz quando você sai daqui. Se eu escolho sair daqui e odiar o meu próximo, eu não sirvo a Deus. E a presença de Deus, uma hora, ela vai sair de você. Ela vai sair de mim. Se eu não me olhar e me analisar. E ver onde que eu estou errando. Ou nós vamos seguindo assim até quando? E aqui nós vamos ver que há um espírito maligno que atormentava Saul. E o que ele não era antes, ele se tornou. O que eu quero te mostrar nessa noite é que você, sem a presença de Deus, você é pior do que sem tê-la conhecido. Porque depois disso, irmãos, a história de Saul vai de água abaixo. Sabe o que te mantém de pé? A presença de Deus. E se você perder isso, irmão, acabou. Acabou. Não há mais alegria, não há mais paz, não há mais vigor. Não tem como você conhecer a presença de Deus e depois que perdê-la, levar uma vida normal. Não tem como.
nós vamos ver que depois que Saul perde a presença de Deus, ele se acovarda quando encontra com Golias. Quem é você sem a presença de Deus? Quem sou eu sem a presença de Deus? Será que nós suportaríamos tanta coisa que nós suportamos? Não é você. Não é a sua autossuficiência, você não é bom. É a presença de Deus que te sustenta a cada dia. Porque quando Golias vem sobre o povo de Israel, Saul se acovarda. Saul não vai à frente da batalha. Você sabe por quê? Porque ele reconhecia que não estava mais com Deus. Só que, sabe o que eu acho mais lindo? No versículo 29, no capítulo 15, olha só. Também a glória de Israel não mente, não se arrepende, porquanto não é homem para que minta e se arrependa. Deus não volta atrás. O que é pior, irmãos? O que é pior? Pensa comigo. A não ser que Saul perdesse o orgulho e renunciasse diante do povo e dissesse, a partir de agora eu não tenho mais a presença de Deus e eu não vou mais governar vocês. Vocês acham que Saul iria fazer isso? Ele não iria. Então, o que ele escolheu? Governar sem a presença. E o Senhor, Ele é tão fiel que aquilo que Ele te deu, Ele não vai tirar. Você ouviu? Aquilo que Ele deu para você, Ele não vai retirar. Você acha que você vai errar. E tipo assim, Deus vai falar, agora tira ele, joga lá e mostra para todo mundo? Às vezes não, irmão. Às vezes sim. Mas possa ser que não. E não tem nada mais pesado do que fazer as coisas de Deus sem Deus. Cantar sem Deus. Pregar sem Deus. Orar sem sentir Deus. Chorar sem ter Deus colhendo as suas lágrimas. Sair lá fora, todos olharem para você e falarem, olha crente lá. E você não se sentir crente. Não se sentir pertencente. Isso é o pior castigo daquele que já teve a presença de Deus um dia. Não queira ser esse. Não queira ser essa. Porque depois de se acovardar com Golias, ele persegue Davi durante toda a trajetória de Davi. Uma perseguição desenfreada para matar o próximo rei. Depois disso, ele tem a capacidade de matar os sacerdotes de Deus. Aqueles que significavam a presença de Deus, que traziam a presença de Deus. Ele começou a matar os sacerdotes. Você já pensou nisso? Matar aqueles que carregam a presença porque você não carrega mais? Já viu aquela pessoa que acha tudo ruim? Nossa, que ruim. Que música ruim. Que pregação ruim. Vai na outra igreja falar a mesma coisa. Será que a presença de Deus realmente está com aquela pessoa? Porque eu não tenho, eu quero matar quem tem. Olha o que Saul virou. Olha o que Saul se tornou. Nós acabamos de ver o início de Saul. Olha o final. Saul chega a consultar médiuns. Quantos de nós conhecemos pessoas que saíram da presença de Deus e começaram a se enganar com espíritos malignos? Se eu e você perdemos a presença de Deus, nós estamos sujeitos a tais coisas. E o que eu quero te alertar nessa noite é: não perca. Olhe onde você está errando e se conserte, porque dá tempo. Se o Senhor te mandou esta ministração e se ela ardeu no teu coração e você tem olhado para você e falado, realmente eu tenho andado desobedecendo a Deus. A cada atitude que eu vou tomar, eu nem oro, eu tomo sozinha. Eu tomo sozinho as minhas atitudes. Eu tenho feito votos que eu não tenho nem cumprido. Amar ao Senhor mais que qualquer coisa, isso não está no meu coração. Então esta palavra é para você. Se coloque de pé.
Aleluia, glória a Deus. Em Salmos 51, 10. Davi vai escrever: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Que essa seja a minha e a sua oração hoje. Porque Davi pôde ver tudo o que aconteceu com Saul. Ele assistiu. E quando foi a vez dele reinar, ele dizia para o Senhor: Senhor, tira de mim o reinado. Quando o filho dele atacou ele, ele saiu de Jerusalém. E quando quiseram levar a presença com ele, ele disse: não, pode deixar. Ele preferia se perder do que perder a presença de Deus. Ele preferia perder todos os títulos que ele tinha, mas não a presença de Deus. E que eu e você venhamos ser assim. Nós escolhemos perder microfone. Que nós escolhamos perder tudo que for necessário, mas não a presença de Deus. Porque você sem a presença, irmão, você não é nada. Eu não sou nada sem a presença. E cada vez que nós olharmos para o nosso caminhar e vermos que estamos cometendo as falhas que Saul cometeu, que nós possamos nos examinar e nos consertar e falar: Senhor, a presença não. Feche os teus olhos, Pai. Obrigada por essa palavra, Senhor. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a ter um espírito fiel a quem Tu és. Senhor, nos ajuda a não perder a Tua presença. Senhor, nos ajuda a ser honestos contigo. Senhor, a não tentar consertar as coisas, Pai, e acabar estragando tudo que o Senhor já nos entregou. Senhor, nos ajuda a voltar à primazia, Senhor, a Te honrar, Pai. Te honrar mais que tudo. Amar o nosso próximo no esconderijo, quando nenhum olhos nos veem. Senhor, nos ajuda a orar antes de tomar atitude, Senhor. Nos ajuda a não ser precipitados, a meter os pés pelas mãos. Senhor, nos mantém de pé debaixo da Tua potente mão. Senhor, nós somos tão pequenos, Pai. Ah, Senhor, nos mantém, Senhor, de pés, Pai, debaixo da Tua presença. Porque se a Tua presença for retirada de nós, Senhor, nós nada seremos. Nós nada teremos. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aqui está a Tua igreja, Senhor. Aqui está cada um, Pai, no individual. E cada um sabe aonde tem que melhorar, Pai. Cada um sabe, Espírito Santo, aonde essa palavra se encaixa para eles. Então fala com o Teu povo, Pai. E mantém o nosso andar e os nossos olhos fixos em Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Não retires de nós a Tua presença. Nos conserta, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Os irmãos entenderam a mensagem? Saul perdeu a bênção, perdeu o reinado por ouvir a voz do povo. Isso chama-se democracia. Porém, nós temos que ouvir a voz de Deus. Teocracia. É diferente. Muitas vezes o homem de Deus toma uma decisão que a maioria não concorda. Porque esse homem de Deus, ele é teocrata. Ele ouve a Deus. Não é? Saul perdeu o reinado. Que nós possamos obedecer a Deus. E não a nossa vontade, nem a vontade das pessoas que nos rodeiam muitas vezes.
não estão debaixo da mesma unção que você está. Amém, igreja? Vamos orar, agradecer a Deus. Agradecemos a Deus pela mensagem de hoje, pela diaconisa Jéssica. Amém, bênção. Que esta semana seja uma semana de bênção para nossas vidas, que nós possamos refletir a palavra, que nós possamos nos alimentar a palavra, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por este culto, por esta semana que o Senhor nos deu. Te agradecemos, ó Pai, pela tua presença neste lugar. Neste momento nós te pedimos, ó Deus, abençoa nossas vidas, guarda a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela, guarda-nos, Senhor, a nossa ida, Pai, até os nossos lares. Igreja de Cristo, que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, ó, e te dê a muita paz, de agora e todo sempre. Amém. Deus abençoe. Salva de palmas para o Senhor.